Mais uma vez, bom dia, bem-vindos à quinta edição de Envelhecer é uma Arte, um espaço dedicado à terceira idade com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós. Connosco voltamos a ter a doutora Cláudia Braga, diretora da Santa Casa da Misericórdia, Dina Neves, educadora social, e Olga Beato, estagiária de Educação Social. Hoje trazem-nos o tema sexualidade na terceira idade. Doutora, hoje trazem-nos um tema que na nossa sociedade tem alguns conceitos e preconceitos. A sexualidade na terceira idade, não é? É verdade, porque associada à sexualidade existem mitos, como disse muito bem, e preconceitos. A sexualidade é uma necessidade fundamental do ser humano e que deve ser vivida plenamente. Esta nasce e cresce e evolui com o ser humano, sendo por isso necessária para a realização plena como pessoa de todo o indivíduo. O amor e o prazer que daí advém não termina com o envelhecimento. A Organização Mundial de Saúde define sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura, intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia os pensamentos, os sentimentos e as ações. Neste conceito novo de sexualidade, um conjunto de sentimentos e comportamentos e afetos é que traduz toda essa sexualidade. Portanto, a sexualidade não quer dizer em si o ato de penetração, o ato sexual, mas sim todo um conjunto de carinhos e carícias que estão associados ao ato em si. No fundo, a sociedade necessita de refletir acerca dos seus conceitos e preconceitos sobre sexualidade. A troca afetiva pode ser realizada por toda a vida, o amor prevalece na forma de amar e ser amado, não é assim, Dina Neves? É sim, senhora. Como a doutora Cláudia referiu, a sexualidade na terceira idade não se resume ao ato em si, mas sim está associada a uma dimensão psicoafetiva. O sucesso conjugal na velhice está ligado à intimidade, à companhia, à capacidade de expressar os sentimentos verdadeiros um para o outro, sempre num clima de segurança e de carinho. Isto pode significar uma oportunidade de expressar afeto, admiração e amor a outra pessoa, aliada ao prazer de tocar e ser tocado. Portanto, se a sexualidade é uma esfera da vida tão importante em todas as fases do desenvolvimento da pessoa, dando significado e segurança às pessoas, maior segurança pode trazer às pessoas da terceira idade, pois perante um quadro de perdas e riscos associado a esta etapa, mais necessário se torna termos alguém com quem partilhar as nossas angústias e ansiedades. E deixem-me referir aqui numa pesquisa que eu fiz que inúmeros trabalhos clínicos e de pesquisa e o trabalho de gerontologistas demonstram que pessoas idosas consideravelmente saudáveis, que gostam de sexo, são capazes de aproveitá-lo. E há pessoas que acreditam que a sexualidade não existe na terceira idade devido às disfunções sexuais masculinas. Aliás, é com alguma frequência que podem gozar de uma vida sexual até a uma idade consideravelmente avançada. Não é, Olga? É verdade, há muitos mitos relacionados com a sexualidade na terceira idade, mas são tudo fruto de estereótipos, porque principalmente esses relacionados com a disfuncionalidade erétil, e hoje em dia a medicina já é capaz de ultrapassar isso, e há terapêutica para adaptar a situações em que existam algum tipo de disfuncionalidade erétil, ou nas mulheres também. Mas os mitos e estereótipos relacionados com a sexualidade não se ficam por aqui, e para isso eu até gostava de referir aqui um estudo que foi realizado numa universidade dos Estados Unidos, que eu acho interessante e que ilustra bem isto dos estereótipos relacionados com a sexualidade e com a terceira idade. Foi feita uma pesquisa a alguns jovens universitários sobre sexualidade, sobre se os pais realmente mantinham contacto sexual. A maior parte dos jovens refere que os pais mantêm relações sexuais menos de uma vez por ano, e alguns até dizem que os pais não têm sexo todo. O ato sexual não faz parte do universo dos pais deles. Com esse mesmo estudo também foi aplicado um questionário aos pais, e os pais referem que sim, que mantêm uma vida sexual ativa, apesar de já estarem acima dos 65 anos. Ou seja, entra-se aqui um bocadinho em contradição, e então os estereótipos surgem de onde? Surgem das famílias também, porque olha-se o idoso como numa perspectiva assexuada, ou seja, de alguém que já não tem prazer, já não quer. A família e a comunidade olham o idoso como alguém que não é fisicamente atraente e não é capaz de sentir o estímulo sexual. Os próprios idosos também olham um bocadinho a sexualidade com alguma... também de forma estereotipada, porque eles acham que, como foram criados com algumas restrições e inibições, também olham para eles próprios
como alguém com dificuldade em assumir a sua sexualidade. Ou seja, percebe-se que há alguma falta de informação aliada a estes estereótipos que levam a esta coisa da sexualidade, levam a que as pessoas tenham uma atitude menos positiva face à sexualidade. E porquê? Se calhar porque a ideia do idoso que tem uma vida sexual ativa compromete aquele modelo de idoso que as famílias têm, que a sociedade tem, compromete a imagem que as famílias têm dos progenitores, de quem lhes deu a vida. Por outro lado, pela crítica social, as pessoas têm medo que se vir alguém com determinada idade, então em questões relacionadas com um viúvo que arranja uma companheira nova, ou uma viúva, não é? Alguém que arranja um companheiro novo, mas o que é isto do sexo não faz sentido na cabeça das pessoas. As famílias receiam a crítica e há dificuldade em entender essas necessidades afetivas e sexuais dos mais velhos. E lá está a necessidade da reflexão acerca destes conceitos e preconceitos sobre a sexualidade, principalmente na terceira idade. De facto, a terceira idade tem sido alvo de vários mitos, em que muitos idosos acabam por aceitar esta ideia errada. O idoso acomoda-se passivamente a estes rótulos, acaba por aceitar mesmo que na idade deles não existe sexualidade, de maneira que o nosso agir enquanto profissionais tem como ponto de partida a não aceitação destas construções sociais, fazendo com que o próprio idoso tenha então autonomia e capacidade para desmontar estes mitos. A atividade sexual nas pessoas mais velhas não deve ser objeto de desprezo e vergonha ou vista de forma depreciada. Na nossa instituição temos uma postura adequada neste tema, que a doutora Cláudia vai falar. A nível de instituição e mais concretamente na resposta social lar, pois as nossas colaboradoras têm formação a esse nível de manter a privacidade de cada idoso e de cada casal que lá está, porque precisamente como as colegas atrás disseram, é um mito a sexualidade. Todas as pessoas, independentemente da idade, têm essa necessidade. Pode não passar pelo ato em si, mas pelos carinhos, pelo afeto e tudo o que está associado, porque é uma forma de amor e de prazer. E, portanto, nós no lar privilegiamos essa privacidade, principalmente quando há casais. Não só neste lar, na Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós, mas noutros lares, em outras instituições, sempre existiram namorados e sempre continuarão a existir, e é bom que assim seja. Por vezes isso não é bem aceito pelos pares, pelos colegas, não é bem aceito quando essa forma de namoro é de uma maneira muito clara. Quando é feita de um modo mais discreto e que se os seus pares, os colegas, vão se apercebendo lentamente, ela é aceita. Claro que as pessoas têm de haver regras, porque vivem em grupo, não é? As pessoas quando namoram tem de haver um mínimo que tem que cumprir, pois claro que cada um tem o seu quarto. Nunca tivemos nenhum casamento aqui na instituição, gostaríamos de ter. Já tivemos 2 ou 3 pares de namorados, mas nunca se concretizou o casamento. E nós fomentamos muito essa ideia, de haver um casamento e de haver ligações, com regras e com respeito, até porque, como disse anteriormente, tem que se viver em grupo e tem que se saber estar. Antes de terminarmos, queria que lembrasse os endereços online onde os nossos ouvintes também podem deixar as suas dúvidas. Relembro novamente o nosso site www.santacasa-portodemós.pt e o nosso Facebook Envelhecer é uma Arte, que também estamos abertos a sugestões, a temas que os nossos amigos do Facebook nos podem deixar na nossa página. Terminamos por aqui a 5ª edição de Envelhecer é uma Arte, um espaço dedicado à terceira idade com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós. Na próxima edição iremos falar de luto e espiritualidade, já sabe, não perca, na próxima quarta-feira, pouco depois das 11 da manhã.